enquanto o deputado Sérgio Sveiter apresentava o relatório pró-abertura do processo no Supremo, o presidente Michel Temer já dava um ultimato aos partidos da base aliada. A Jovem Pan continua em Brasília. José Maria Trindade. Pois não. Olha, o tom agressivo do presidente Michel Temer chamou a atenção. Ele diz aos líderes que a votação para autorização ou não da abertura do processo contra ele no Supremo será definitiva para definir quem será ou não o governo. E vai sobrar para os tucanos, que ocupam aqui na esplanada 4 importantes ministérios e mais de 1.500 cargos federais nos estados. 9 integrantes da Comissão de Justiça foram substituídos por deputados de confiança, que votarão com o governo. E aí o quadro mudou. E até críticos do presidente Michel Temer admitem que, se não houver uma pressão pesada da opinião pública, o governo ganha na Comissão de Justiça. Os governistas ficaram surpresos com a profundidade do relatório do deputado Sérgio Sveiter, que é do PMDB do Rio de Janeiro. Ele diz que a abertura do processo no Supremo seria proteção à sociedade e também o espaço de defesa para o presidente Michel Temer. O relatório apresentado pedindo a abertura do processo, e aí o presidente da comissão, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, abriu 2 sessões de prazo. O debate recomeça na quarta-feira. A expectativa é de votação desta autorização do processo contra o presidente na sexta-feira, ainda na fase de comissão. Mas olha, há dificuldades, viu, para conseguir 342 votos no plenário da Câmara para a abertura do processo. De Brasília, José Maria Trindade. Agora é o compasso de espera, né, professor Vila? O compasso... Saber quando que Sim. O relatório será votado. Porque é o seguinte, como era esperado, né, foi pedido o pedido de vistas coletivo, achei legal a expressão, que todo mundo precisava analisar com mais calma. Então era até quarta-feira, isso havia um consenso no interior da comissão. Quando nós entrevistamos aqui o deputado Rodrigo Maia, Rodrigo Pacheco, são tantos Rodrigos agora, presidente da CCJ, e falamos o trâmite, se seguir todo aquele trâmite, ou seja, fala a todos os titulares e todos os suplentes da comissão, né? 15 minutos cada, mais de 100. Portanto, vocês imaginam. Depois, pode falar, 10 a favor e 10 contra, 10 minutos cada, outros deputados, né, que não são membros da comissão, nem titulares e nem suplentes. E depois eu voltaria a falar o doutor Maris por 20 minutos, e mais 20, antes 20 para o relator e tal. E, claro, ele mesmo nos falou aqui, o deputado Rodrigo Pacheco, algumas vezes o deputado se inscreve, acaba não falando, né, ou fala menos do que o tempo exigido, etc. Tal. A grande questão é que, se for seguido todo esse trâmite, deve terminar em torno da sexta-feira. Sexta-feira temos o recesso constitucional a partir de segunda, dia 17, que determina a Constituição, do dia 17 ao dia 31. Os trabalhos no parlamento retornam no dia 1º de agosto. Tal. Nesse caso, só seria votado pelo plenário, e nós perguntamos isso a ele, né, quando ele foi entrevistado na semana passada, se essa hipótese era provável. Ele falou, é provável, pode ser que realmente a CCJ só decida isso na sexta, e aí o plenário, caso não seja interrompido o recesso constitucional, só aprecia em agosto. Seria o pior cenário para o governo. E por quê? Primeiro, mais delações. Porque o governo está correndo... Quando você comete um crime, o problema é o seguinte, você tenta responder ao crime. O presidente cometeu crime, não tem saída. Não tem saída. É uma acusação criminosa no Palácio do Planalto, como bem disse o Ministério Público Federal. Né? No caso, é uma acusação. Serão 3. No caso, é uma denúncia. Corrupção passiva. Depois irá a segunda, obstrução à justiça, e depois vai vir a terceira, formação e oração criminosa, e pode vir uma quarta, que é a lavagem de dinheiro. Então vai ter uma sucessão, e cada uma delas passa pelo mesmo trâmite, de acordo com o regimento da Câmara e tal. O governo acabou na noite do dia 17 de maio, já falei que é 700 mil vezes aqui, com aquelas revelações da JBS que o Brasil tomou conhecimento naquela quarta-feira à noite e tal. Então o governo luta pela sobrevivência, e na base do edando que se recebe. E ontem, quem observou toda a sessão, de um lado, você tem a lata do lixo da Câmara dos Deputados apoiando o governo, né? Carlos Marum é o homem do Eduardo Cunha, é aquele que, com dinheiro do nosso, seu nosso, viajou para visitar o Cunha preso e tal. O PT querendo fazer a defesa da ética e do respeito à coisa pública. Ridículo. A deputada Maria do Rosário, eu fiquei
rindo sozinho. Eu falei, essa senhora tá gozando da minha cara. Ela, no meio da sua fala, numa questão de ordem que não era questão de ordem, ela disse que ela propôs anular o impeachment da Dilma. Ela propôs, olha a loucura, anular o impeachment da Dilma. O que isso tem a ver com a votação do relatório do deputado Sérgio Sveita e tal? O nível, o que assusta em todas essas sessões é o nível dos deputados, mas é o nível do eleitor brasileiro. Eles não estão lá porque foram colocados à força, eles foram eleitos e tal. E o andamento, eu acho que volto a dizer, o deputado Rodrigo Pacheco teve muita calma, muita tranquilidade para levar a sessão, porque foi duro, a gritaria tal, e um gritava de lá, questão de ordem, todo mundo é especialista em regimento nessa hora, né? O relatório foi bem lido, com tranquilidade, pelo deputado Sveita, e o doutor Mariz de Oliveira fez um esforço lá de defender o seu cliente. Como eu disse, o problema não é o doutor Mariz, que é um brilhante advogado, o problema é o seu cliente. Fez uma peça bonita, ontem eu ouvi atentamente todo o julgamento, toda a peça de defesa do Mariz, a exposição do relator. Bom, agora é uma questão política, né, professor? A comissão vai decidir e o plenário da Câmara, se apresentar 342 votos pró-elevação da causa ao Supremo Tribunal Federal, a questão do presidente Temer irá para o Supremo Tribunal Federal. E lá, como eu afirmei outro dia aqui, encerrando o Jornal da Manhã, o grande debate se fará em torno do artigo 239 do Código Penal Brasileiro, que define o que sejam indícios. Porque não há uma prova material da entrega do dinheiro para o Temer, e nem que o Temer devolveu essa importância. Não foi ele, foi interposta pessoa. Então, a questão se definirá pelo estudo que o Supremo fará. É o Supremo que fará, porque é uma questão exclusiva de direito, se a causa chegar ao Supremo, do artigo 239, que define: considera-se indício a circunstância conhecida e provada, essa circunstância é a mala de dinheiro, que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra circunstância. Aí que os nossos 11 ministros vão se debater para decidir se esse indício, com as condições dele, se transforma numa prova veemente que possa determinar uma condenação ou não. A questão toda será em torno do artigo 239 do Código Penal Brasileiro. Agora, viu, José Val, perfeito, suas observações. Agora, se a Câmara autorizar que o processo, a denúncia, melhor dizendo, vá ao Supremo, acabou o governo. Sim, acabou o governo, politicamente falando. Já acabou. Não há mais. Um governo que está desesperado, que precisa trocar, fazer aquele dando o que se recebe, que as lideranças partidárias podem no regimento. É verdade que o regimento autoriza o líder partidário a trocar os membros da Comissão de Constituição e Justiça, mas é um negócio escandaloso, né? O caso do PR, eu citei o partido do criminoso Valdemar Costa Neto, tinha 5 parlamentares, trocou 4, né? Tudo buscando, de uma forma ou de outra, garantir uma maioria. Lembrando que a Comissão de Constituição e Justiça, não custa recordar, não é terminativo, vai ao plenário. O que decide, como o José Val bem destacou, são o voto favorável de 342 deputados. Você precisa ter os votos favoráveis, não os votos contrários. Você precisa ter 342. Aí o presidente continua presidente. Vai para o STF. Somente quando a denúncia for recebida pelo STF, aí sim que ele se afasta por até 180 dias. Não é com a autorização dada pela Câmara, encaminhando ao STF. Não. É somente quando for recebida, é o parágrafo 1º do artigo 86. É que isso pela primeira vez vai ocorrer na história do Brasil, né? Então deixar bem claro que houve uma certa confusão de achar, não, a Câmara autoriza, o presidente está afastado. Não. Quem vai dizer se ele está afastado ou não, se a denúncia é recebida ou não. Agora, é bom lembrar que até ir para o STF, precisa nomear um relator,
né, para essa denúncia. Esse relator vai precisar de alguns dias para ler e apresentar um relatório aos seus pares, aos outros 10 ministros, e a partir dali vamos ver qual é a decisão do Supremo. Mas politicamente falando, não no campo jurídico, no campo político, o governo, nesse caso, teria terminado, né? Só volto rapidamente ao campo jurídico, é que esse ato de recebimento da denúncia é fundamental na ação penal. Até esse ato é um simples inquérito. A pessoa não é ré, é indiciada. Há indícios. A partir do recebimento da denúncia, o inquérito se transforma em ação penal e o cidadão passa a ser réu. Aí, no caso do presidente, ele cai fora. Tem que sair do cargo.